Que as palavras têm poder, todos já ouvimos falar, mas nem todos acreditam. E alguns ainda dizem que são só coincidências. Será? Então preste atenção nesses exemplos. Bob Marley dispensa apresentações. I wanna love you and treat you right. Ele dizia entre amigos que morreria aos 36 anos de idade. Em 1980, descobriu que tinha um câncer de pele no dedão do pé. Os médicos o aconselharam a amputar o dedo, mas ele recusou devido à sua filosofia Rastafari de que o corpo é um templo que ninguém pode modificar. Por isso eles não cortam os cabelos e nem a barba. E também iria afetar sua dança, pois cantava e dançava no palco e estava no auge do sucesso. O câncer se espalhou e Marley não resistiu. Morreu em maio de 1981, aos 36 anos de idade. John Lennon, outro também que dispensa apresentações. Imagine all the people. Em 1976, Mal Evans, o empresário da banda The Beatles, morreu baleado pela polícia. E na época, John disse uma frase muito sinistra, como se ele fosse o próximo. E ele disse: "Eu estou ao lado, eu sei disso." Alguns anos depois, perguntaram a ele em uma entrevista como ele achava que iria morrer. E ele respondeu: "Eu provavelmente vou ser morto por algum maluco." E não deu outra. Em 1980, ele foi assassinado com 5 tiros por um fã maluco chamado Mark David Chapman. Jimi Hendrix foi um dos mais impressionantes guitarristas de todos os tempos. Ele também era cantor e compositor. Previu sua morte 5 anos antes de acontecer através da música A Balada do Jimi. Veja um trecho da tradução da música. Muitas coisas ele iria tentar, pois sabia que morreria logo. Esta é minha história. Agora Jimi se foi. Ele não está sozinho. Sua memória continua viva. Há 5 anos ele disse: "Ele não se foi, está apenas morto." Hendrix morreu em Londres em 18 de setembro de 1970 em circunstâncias que nunca foram completamente explicadas. De acordo com o médico que o atendeu inicialmente, ele teria se asfixiado, literalmente afogado em seu próprio vômito, composto principalmente de vinho tinto. Jim Morrison, famoso vocalista da banda de rock norte-americana The Doors. Name? Jim. Occupation. Em uma conversa de bar com os amigos sobre a morte de Janis Joplin e Jimi Hendrix, ele disse: "Vocês estão bebendo com o número 3. Pouco tempo depois, em 3 de julho de 1971, foi encontrado morto na banheira de seu apartamento em Paris. Sua morte nunca foi explicada, mas a versão oficial é que foi de ataque cardíaco." Mark Bolan, ele ficou mundialmente conhecido como vocalista e guitarrista da banda britânica de glam rock T-Rex. Ele tinha muito medo de carros e nunca tirou carteira de motorista. Ele dizia aos seus amigos que não imaginava que chegaria aos 30 anos. E ele acertou. Bolan morreu num acidente de carro em que sua namorada dirigia bêbada. E apenas 2 semanas antes do seu aniversário de 30 anos. E o mais impressionante também é que uma das músicas que ele gravou dizia mais ou menos como seria sua morte. Veja um trecho da música. A vida é o mesmo e sempre será, fácil como pegar raposas de uma árvore. E olha a coincidência, o carro bateu numa árvore e a placa do carro era Fox, que traduzido para o português significa raposa. Kurt Cobain foi um cantor, compositor e músico norte-americano famoso por ter sido fundador, vocalista e guitarrista da banda Nirvana.
Alguns amigos disseram que ele já havia previsto sua morte algumas vezes. Ele teria dito que iria crescer para ser uma estrela do rock, que seria rico e que viveria o suficiente para apreciá-la, porque iria morrer no auge da carreira, assim como Jimi Hendrix, e também não deu outra. Em 8 de abril de 1994, Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle, Estados Unidos. A versão oficial é que ele se matou com um tiro de espingarda na cabeça. Mark Twain foi um escritor e humorista norte-americano. Ele nasceu em 30 de 11 de 1835, exatamente a data em que o cometa Halley pôde ser visto na Terra. E para quem não sabe, esse cometa só pode ser visto a cada 75 ou 76 anos. Em 1909, um ano antes do cometa passar novamente, Twain disse: "Eu vim com ele e vou embora com ele." Acertou na mosca. Quando o cometa passou em 1910, ou seja, 75 anos depois, Mark faleceu de um ataque cardíaco. Só que nas duas vezes ele não viu o cometa, pois na primeira ele era recém-nascido e na segunda morreu um mês antes. Ele morreu em abril e o cometa passou em maio. Pierre Meuervet, o Pistol, como era mais conhecido, foi um jogador de basquete americano que disse uma vez em uma entrevista o seguinte: "Eu não quero jogar 10 anos e depois morrer de um ataque cardíaco aos 40 anos." E foi justamente o que aconteceu. Após 10 anos de carreira, ele se aposentou e durante uma partida no ginásio teve um ataque cardíaco e morreu aos 40 anos de idade. Lynyrd Skynyrd é uma banda de rock americana que surgiu em 1966 em Jacksonville, sul dos Estados Unidos, e existe até hoje, mas com novos integrantes. Ela tem esse nome estranho porque foi em homenagem a um professor de educação física linha dura que vivia pegando no pé deles no colégio. O nome do professor era Lynyrd Skynyrd. Em 1977, eles lançaram um disco com essa capa aí, os integrantes da banda em meio às chamas, e também tinha uma música macabra chamada That Smell. Veja a tradução do refrão da música. Ó, esse cheiro. Você não consegue sentir esse cheiro? Ó, esse cheiro. O cheiro da morte rodeia você. O anjo da escuridão está em cima de você. Ronnie Vincent, o vocalista da banda, vivia dizendo ao pai que não chegaria aos 30 anos de idade. E essa profecia também se cumpriu. Em 20 de outubro de 1977, a banda sofre um acidente aéreo onde morreram 5 pessoas, os 2 pilotos e 3 integrantes da banda. E Ronnie foi um deles. Ele tinha 29 anos de idade. Depois dessa tragédia, a gravadora trocou a capa do disco. Mickey Welsh, ex-baixista da banda Weezer. Ele postou uma declaração sinistra em sua conta no Twitter. "Sonhei que morria em Chicago na próxima semana. Ataque do coração. Preciso escrever meu testamento hoje." Também se cumpriu. 2 semanas depois, em 8 de outubro de 2011, foi encontrado morto no quarto de hotel em Chicago, vítima de um ataque cardíaco. No dia seguinte, a banda fez um show em sua homenagem em Chicago. Essas foram as profecias macabras que se cumpriram. Aparecimento. Algumas pessoas nos comentários desse vídeo aqui, que vou deixar o link na descrição para quem ainda não viu, vem acusando o canal por disseminar o ódio e a intolerância contra as religiões. Só quero deixar claro que esse não é o meu objetivo. O meu intuito é só passar curiosidades. Respeito todas as pessoas e as religiões também. E cada um é livre para seguir a religião que quiser. Eu gostaria também de corrigir um erro de informação nesse vídeo. Eu disse que a Umbanda era de origem africana, mas na verdade ela é genuinamente brasileira. Ela foi criada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Agora, um salve aos amigos ligados no canal: Jeane Felipe, Vitor Souza, Josiane Marcílio, Givaldo Oliveira, Cimério SD, Pierre Alves, Júlio Santos, Rukaya No, Ryan Gonçalves, Baby Sauro, ORLRS,
Danilo de Souza, Gabriel de Fox, Douglas Marotix, Cleiton, Fabiola Santo, Sebastião Michaelis.